Olá, eu sou o Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo que é um react sobre a fala de James Martins no programa Sem Censura com a Cissa Guimarães. Bem, deixa eu, em primeiro lugar, antes de começar a falar sobre a minha postura e a minha perspectiva, deixa eu dizer uma coisa: eu amo o meu Brasil, eu amo o povo brasileiro, eu tenho saudade do Brasil, eu moro há 27 anos fora do Brasil, mas eu tô ligado em muitas coisas que acontecem no Brasil, através das mídias sociais, etc. E eu recebi uma série de mensagens no direct do meu Instagram e mensagens no YouTube também, sobre essa fala do James. Tem uma parte que eu acho que não dá para apagar, mesmo que se queira, porque veja bem, os toques vêm dos terreiros, né? Os toques estão lá na música pop, mas os toques são, às vezes, estilizações, e às vezes o toque exato como eles são os toques sagrados. Então, se você toca um agueré, não importa se você fala Jesus, aquela música está evocando um orixá. Não tem para onde correr, aquele é Oxóssi, é Xangô. Você pode arrulhar. E eu não sei, sinceramente, por que isso causou tanta estranheza entre o meio evangélico, vamos assim dizer, porque isso não deveria ser novidade para ninguém. Eu escrevi um livro chamado Música e Mistério, o Divino, Profano e a Busca pela Verdade Além das Notas, cujo objetivo é simplesmente desvendar o que existe por trás da música e no mundo espiritual, na música. E aqui eu não estou querendo atacar ninguém, mas esse livro é uma perspectiva bíblica sobre esse tema. E me chamou muito a atenção nesse contexto. E deixa eu dizer uma coisa, eu assisti o programa inteiro, são 2 horas, é um programa que visa honrar, né, e trazer a memória aí da cultura e todo o histórico de 40 anos de Axé Music no Brasil, da qual a Daniela Mercury, que está presente nesse debate, vamos assim dizer, é um expoente, né, no gênero. E eu tenho que dizer, em primeiro lugar, que eu não peguei aquele trechinho para fazer só aquilo, eu quis entender o contexto inteiro, para então apresentar a minha perspectiva aqui a você, e faço muito respeitosamente também aos senhores pertencentes àquele painel ali, né? E eu tenho que dizer uma coisa. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu não conhecia o James Martins e eu fiquei muito surpreso, positivamente falando, de ver o conhecimento que ele tem na cultura, a abrangência, a profundidade da sua argumentação. Achei isso fantástico. E eu assisti com muito carinho, muita atenção, muito respeito ao que estava sendo dito, muito embora algumas coisas eu não concorde, sejam algumas retóricas que eu particularmente eu acho que não são relevantes, mas muita coisa que foi dito ali eu tenho que concordar. E na semana passada eu fiz uma varredura, né, de um contexto histórico do hip hop, passando por toda a discussão racial que foi aqui nos Estados Unidos. No ano passado eu estive no Brasil e comprei vários livros sobre a nossa história. Um deles foi esse livro aqui, ó, essa série de livros do senhor Laurentino Gomes, publicado pela Globo Livros, chamados Escravidão. São 3 volumes que contam a escravidão no Brasil, a história da escravidão no Brasil. Tem números aqui, sinceramente, alguns trechos me embargaram ao ler, da crueldade, olha, não tem outra palavra, da crueldade que foi, infelizmente, essa chaga aberta na história do nosso país. E olhar para isso e fazer de conta que não existe é uma hipocrisia enorme. E ao assistir esse vídeo, fica muito claro, né? É interessante, fica muito claro e grita na alma da cultura afro essa indignação de um passado atroz e tão destrutivo que foi ao longo dos anos, ao longo do nosso período de colonização. Mas o que eu queria apontar é o que eu sempre falo, que existe um aspecto espiritual na música, sempre, e a música brasileira está mergulhada dentro de um contexto espiritual. E a fala do James fica assim, inequívoco.
porque mais de uma vez nessa conversa inteira ele apresenta aspectos que estão ligados diretamente da execução das músicas e principalmente dos atabaques e dos tambores dentro de um terreiro que chamam as entidades espirituais. Dá uma olhada nessa fala que ele faz agora. Os americanos têm muita coisa para ensinar, mas não é exatamente negritude também. Porque eles lá, falando de orixás, eles não tiveram orixás, né? A colonização inglesa proibiu os instrumentos sem os quais os orixás não descem para dançar. É por isso que eles têm bateria e não têm atabaques, não tem essa riqueza percussiva que nós temos, que é o que convoca os orixás para dançar. Então, quando o primeiro bloco afro, em vez de se chamar Black Power, cujo grande líder negro, porque eu tenho grande reverência, se chama Martin Luther, ou seja, Martinho Lutero, que é o pai do protestantismo. Exatamente. Aqui não, aqui a gente vem com outra base religiosa, com outro mundo inteiro para o Brasil, que é o mundo africano, que só tem a somar, não é para excluir ninguém, é para somar. E ele fala uma coisa interessante sobre os atabaques, que corrobora com o que o senhor John Beck fala na enciclopédia de percussão. Eu tenho essa enciclopédia, eu acho muito interessante, porque esse autor, ele fez uma varredura dentro do contexto percussivo da história do Brasil, da música do Brasil, e ele fala um trecho de candomblé. Ele fala aqui, eu vou ler para você, traduzir aqui rapidamente, que diz o seguinte: a música do candomblé, abre aspas, né? A típica bateria de candomblé é composta de 3 atabaques e um agogô. Um shaker, que é um chocalho, né? Um bell, que é como se fosse um sino, um afoxé, também podem ser tocados juntos com os dançarinos e aqueles que celebram ali naquele local, naquele momento. Aí ele fala do uso no ritual espiritual, que diz o seguinte: a função de atabaques é chamar os orixás, que são os espíritos ou deidades, né, que durante o candomblé, umbanda ou as cerimônias de macumba, cada atabaque toca de uma forma e de um padrão rítmico específico que chama um orixá específico, ou seja, tem tipos de batidas que chamam tipos de orixás diferentes. Que são esses orixás? Na verdade, são entidades espirituais dentro da cultura e da religião afro. E é isso que o James está falando, que corrobora com essa enciclopédia de percussão. Estou trazendo isso como uma forma de honrar, inclusive, até o que ele está falando, para ilustrar para você que existe um mundo espiritual, sim. E mais para frente nesse mesmo vídeo, a Daniela, ela expressa um sentimento que eu achei muito interessante, a forma como ela escolhe as palavras, porque ela usa um termo de apagamento. Dá uma olhada no que ela fala aqui. As religiões de matriz africana foram apagadas ao longo dos anos da vida pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo islamismo, todos que botaram um Deus, né? E tiraram as religiões de matriz africanas da importância que elas têm para a humanidade. Sim. Porque elas têm muito conhecimento, têm muita sabedoria, e é óbvio que era uma questão de poder. Qual é a religião que se mantém ou não se mantém? É uma questão de poder. Né? Poder econômico, poder da igreja, a gente sabe, todo mundo que estuda história. Por isso que eu lhe perguntei, porque a gente tem que tomar cuidado, sim, com o apagamento. Claro. Porque já houve apagamento a vida inteira. Então, por que a gente está nesse lugar, onde a gente tem mais de 3 mil terreiros de candomblé, e a gente, seja lá em que tipo de música que se faça, a gente não pode fazer um apagamento, continuar com isso. Imagina, isso é mais opressão. Claro. Isso, a gente não pode deixar acontecer por parte de ninguém. Então, a Daniela, ela se refere a essa expressão de apagamento em se referindo a supostos apagamentos da religião de matrizes africanas, né? Da importância que ela tem para a humanidade, principalmente na colonização no Brasil. Esse apagamento, que ela coloca de uma maneira educada, né, isso, como se fosse o cristianismo, o judaísmo e o islamismo que promove isso, porque esse apagamento significa a exclusão ou o apagamento de todos os deuses ou os orixás das religiões afro dentro de um contexto histórico e antropológico da humanidade do Brasil. Eu fiquei pensando, poxa, mas isso não é correto. Por que não é correto? Vamos voltar aqui.
Eu tenho esse livro aqui, muito interessante, chamado The Yoruba, ou Yorubá, que é um livro extremamente importante para quem quer estudar o assunto do que a senhora Daniela está falando. E eu falei, poxa, isso aqui não faz sentido o que ela está falando, e eu vou explicar o porquê. E quando você chega nessa página, olha, você vê o seguinte, aqui está de cabeça para baixo, mas foi impresso de cabeça para baixo, tá? Aqui você vê que toda a colonização da África se deu a partir do Egito. Aqui, eu tô vendo aqui em cima o Egito, e todas essas linhas escuras apontam para onde houve uma migração, uma diáspora dentro do continente africano a partir do Egito. E você lê mais um pouquinho para frente, aqui ó, nessa página aqui, muito interessante, você lê o seguinte, os orixás do Yorubá, que são, na verdade, reinterpretações de deuses egípcios e sumérios da antiguidade, como, por exemplo, Anuki e Netero, que mais tarde foram renomeados e adotados por sistemas de religiões europeias, se tornando a religião grega, os romanos e os deuses nórdicos, como Zeus, Marte e Thor. E em anos recentes, esses orixás se tornaram uma inspiração por trás dos comic books, como os super-heróis da Marvel, por exemplo. E aqui ele dá um monte de super-heróis da Marvel que tem suas origens nos orixás africanos. O que ele está querendo dizer aqui é que existe uma origem que os deuses ou os orixás, as entidades espirituais da cultura afro, são oriundos e descendentes dos deuses do Egito. Talvez eu possa concordar com a Daniela sobre o fato racial, que é detrimental à cultura. E aí eu concordo com ela que eu sou contra essa discriminação em função da raça ou em função da religião como se crê. Entretanto, senhora Daniela, quando a gente lê nas escrituras sagradas, que talvez você não conheça, eu falo isso dessa maneira, de uma maneira respeitosa, o Deus da Bíblia, ele fala em Êxodo capítulo 12, versículo 12, quando, por ocasião do povo hebreu que estava no Egito, cativo, escravo, e Deus manda Moisés para retirar o povo daquela escravidão, ele manda Moisés com uma mensagem a Faraó, que inclusive é cantado em uma das músicas do Olodum, muito famosa no Brasil. Esse evento, que aconteceu justamente na Páscoa judaica, né, Deus, ele fala o seguinte, naquela noite, onde é a noite onde ele passaria sobre o Egito, que seria a última praga sobre o Egito, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. E aí ele completa falando o seguinte, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo, eu sou o Senhor. Então, quando você promove essa fala de apagamento, querendo dizer que são os cristãos, ou os judeus, ou os islâmicos que promovem isso, você erra redondamente, porque quem promove um julgamento é o próprio Criador dos céus e da terra através da sua palavra, que eu acabei de ler para você. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu, como cristão que eu sou, eu não tenho absolutamente nada contra a maneira como você, ou como a cultura afro, desenvolve a sua forma de cultuar dentro de um contexto do seu politeísmo. E devo dizer também que Jesus não veio ao mundo para fundar uma religião. Jesus veio ao mundo para estabelecer um reino. Ele veio sob ordem de Deus, ele é Deus, ele veio a esse mundo morrer pelos pecados da humanidade. Então, o que fica desse vídeo, o que fica da minha fala aqui, é que sim, eu corroboro com o que o James Martins falou, que existe uma atividade espiritual que chama os orixás para dentro de um contexto espiritual. E todos os atributos daquelas músicas vão ser
introduzidas na vida e na mente da pessoa que ali está. Agora, como Deus vê, claramente, a Bíblia diz que ele um dia trará juízo aos ancestrais dos orixás que estão por trás dos atabaques. Isso não sou eu que está falando, é a Bíblia quem está falando. É o próprio Deus quem está falando. Ele trouxe o juízo uma vez e trará novamente juízo um dia. Agora, jamais a Bíblia endossa, jamais a Bíblia apoia a discriminação, a violência que aconteceu na colonização. E se existe uma segregação, se existe hoje no coração do homem, seja ele qual for, tanto o cristão, o islâmico ou o judeu para com o afro e vice-versa, se existe qualquer tipo de animosidade, isso diante de Deus chama-se pecado, errado. Deus não aprova. Sabe por quê? Pelo que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz o seguinte: porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. Ou seja, a aparência e o que é o externo do homem, Deus não leva em consideração. Muito pelo contrário, olha o que ele fala. Ele fala o seguinte: o homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E o coração do homem é o objeto principal de Deus. Então, fica nesse vídeo uma ressalva ao fato de que sim, o mundo espiritual por trás da música é real. Eu escrevi amplamente nesse livro e convido você a baixar o e-book. Não quer comprar? Não quero vender para você. Não tem problema nenhum. Esse livro aqui não sustenta a minha vida. Esse livro aqui foi um presente que eu quis dar para as pessoas que queiram aprender o que existe no mundo espiritual por trás da música. Esse livro aqui não me sustenta. De novo, esse livro aqui não me sustenta. Isso aqui não vai mudar em absolutamente nada a minha vida financeira, porque isso aqui não é o que coloca o pão sobre a minha mesa. Isso aqui foi um sacrifício de anos e anos de estudo que eu fiz, em primeiro lugar, para mim, para eu aprender, e eu quis ofertar para você, que talvez precise conhecer um pouco mais sobre o mundo espiritual. Assim como James falou, eu reafirmo o que ele está falando. O mundo espiritual na música é real, é verdade, Deus sabe e Deus vê o que acontece no mundo espiritual. Quer conhecer mais sobre isso? Abaixa o e-book desse livro gratuitamente nesse site que aparece aqui embaixo para você. Eu quero que Deus te abençoe e até o próximo.